Vamos então para a correção da questão que diz assim: na figura abaixo, a partícula 1 de carga mais 4e e a partícula 2 de carga menos 2e são mantidas fixas sobre o eixo x. A distância d igual a 1,4 centímetros. E θ1 igual a 43 graus e θ2 igual a 60 graus. Considerando o potencial V igual a zero no infinito, determine, então, carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Primeira pergunta é: qual o potencial criado pela carga Q1 no local onde se encontra a carga Qzão? Responda algebricamente em função da carga elementar e da distância d e de uma constante à sua escolha. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho essa carga aqui, Q1, criando um potencial aqui em cima do local onde está a Qzão, tá? Então, esse potencial, ele é calculado ou com K0 vezes Q1 sobre R1. É assim o potencial. Só que daí isso aqui é a expressão algébrica, tá? Expressão que tem as letras aí envolvidas. Agora, eu pedi, responde algebricamente em função da carga elementar e da distância d. A distância d, certo? Eu poderia também, como a constante é a sua escolha, vocês poderiam ter colocado essa expressão assim, ó. 1 sobre 4πε0, daí eu escolhi primeiro a constante K0 e depois a ε0. Q1 por R1. Tanto faz. Como a Q1, olha lá, a carga 1 é 4es. E a distância, eu olho na figura, ó, a R1, ó, a R1 é 2 dezinhos. Tá? Então, ali, ó, Q1 é mais 4e e R1 é 2 dezinhos. Então, eu substituo nessa expressão aqui para obter, eu vou optar por essa daqui, tá? Eu escolhi a constante K0, acho que é mais simples. Então, tanto faz. Se botasse 1 sobre 4πε0 ia ter certo igual. Tá? Então, vamos lá. Substituindo para achar a expressão algébrica do potencial criado pela carga 1 em cima do local onde está a Qzão. Então, vai ficar K0 vezes mais 4Q, então 4E, Q1 é 4E, e a distância R1 é 2D. Dá para simplificar esse 4 com esse 2 e dá que o potencial V1 é K0 vezes 2E sobre D. Está aqui a resposta algébrica. E depois eu pergunto numericamente quanto é que é. Tá? Então, eu te dei na avaliação o valor do K0, que é aproximadamente 9 vezes 10 na 9, tá? E aí, vezes 2 vezes E é 1,6 vezes 10 na menos 19 que eu te dei, sobre D. Só cuidado, ó, esse D é 1,4 centímetros, tá? Então, eu tenho que botar aqui, ó, 1,4 vezes 10 na menos 2 metros, tudo sistema internacional, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá, vamos por partes. Vou tirar o Fabris daqui, então vou fazer assim, ó, 10 na 9 vezes 10 na menos 19 dá 10 na menos 10. Com esse 10 na menos 2, dá 10 na menos 8. Beleza? Agora eu vou fazer esse produto aí. Vou fazer esse produto. 9 vezes 2 vezes 1,6 igual a 28,8 dividido por 1,4. Isso dá 20,57, 20,6 vezes 10 na menos 8 volts. Se tu quiser ainda colocar no sistema internacional,
a vírgula que vai uma vez para a esquerda, então 2,06 vezes 10 na menos 7 volts. Então estão aqui as duas respostas numéricas e aqui está a resposta algébrica, tá? Para o V1. A mesma coisa para o item B, só que agora é para carga 2 criando em cima do local que se encontra a carga quezão. Então, V2 é K0 ou 1 sobre 4πε0, Q2 por R2. Agora, Q2 é menos 2E. R2 está aqui, ó. R2 vale D. Então, o que vai acontecer? O V2 vai dar K0 vezes menos 2Es sobre D. Então, tá aqui, ó. O potencial V2 é menos 2K0E sobre D. Essa é a resposta algébrica. Resposta algébrica. Agora, se tu fores ver, olha aqui, ó. Olha o V1. K0, 2E sobre D. A única diferença é que o sinal negativo. Então, vai acontecer nessa questão em que o V2 vai dar exatamente o mesmo valor de V1. Não preciso fazer a conta de novo. Se eu precisasse fazer a técnica, era a mesma. Tá? E a resposta numérica vai dar menos 2,06 vezes 10 na menos 7 volts. Tá aí. Poderia não dar. Esse caso aqui acabou dando, mas poderia não ter dado. Poderia ter sido... Bastava eu chamar Q2 de outro valor que já não daria igual. Agora, qual o potencial criado pela carga Q1 e Q2 no local onde se encontra a carga quezão? Ou seja, eu quero saber quanto é que é o potencial que esse aqui criou um V1 e essa criou um V2. Eu quero saber o resultante em cima daquele ponto. Então, potencial resultante é só somar V1 mais V2. Eu quero algebricamente e numericamente. Algebricamente, eu tenho mais 2K0E sobre D menos menos 2K0E sobre D, essa soma aqui vai dar zero. Poderia não dar. Deu zero. Tá? Bom, e numericamente? Numericamente é só pegar mais 2,06 vezes 10 na menos 7, mais menos 2,06 vezes 10 na menos... Opa, falei menos 7, botei menos 6. Menos 7 e aqui menos 7. Então, se os potenciais fossem diferentes, a resultante não ia dar zero. Aqui acaba dando zero. Tá? Beleza? O trabalho da força elétrica para deslocar uma carga quezão de mais 16E, inicialmente em repouso no infinito, até o ponto que ela se encontra em repouso na figura. Responda algebricamente e em função da carga elementar. Bom, como é que se calcula um trabalho para ir de um ponto inicial até um ponto final? É o valor da carga, que no caso aí é a carga quezão, vezes o potencial do início menos o potencial do fim. Tá? Bom, o que acontece? A carga quezão vale mais 16E. O potencial inicial, ele parte do infinito. O potencial no final é zero. Então, no final, ele parte de 0 volts e ele termina num potencial final que é zero. Observe, é nessa questão que o potencial final é zero. Em outra, eu poderia somar os dois potenciais V1 mais V2, como eu fiz aqui, ó. Somar e não dá zero, o potencial final resultante. Mas nesse caso deu zero. Nesse caso aí deu zero, tá? Se não fosse zero, aí eu ia ter uma resposta, sei lá, o potencial final é mais K0 sobre D.
Aí eu multiplicaria e acharia a resposta em termos da carga elementar, da constante à minha escolha. Tá? Mas nesse caso aí, 0 menos 0 dá 0 e acaba que o trabalho da força elétrica vai dar 0. Então, numa outra questão, pode não dar. Tá? Basta o potencial do início sendo infinito, ok. Aí o início é 0, mas no final pode não ser 0. Aí, por exemplo, se não fosse 0, se fosse, sei lá, aqui fosse 5 vezes 10 na menos 6, tá? Se fosse aqui, por exemplo, 5 vezes 10 na menos 6 ou 5 vezes 10 na menos 7 volts. Eu ia ter que multiplicar pelo 16 e pelo 1,6 vezes 10 na menos 19 para encontrar aí o trabalho. Tá? Mas nesse caso aí, deu 0. Agora, qual o trabalho das forças externas? Isso aqui sempre, ó, vai ser o seguinte: o trabalho das forças externas sempre será, o trabalho das forças externas sempre será menos o trabalho da força elétrica. Que no caso, se, por exemplo, se existisse potencial naquele ponto, talvez isso vai até confundir algumas pessoas, mas se existisse potencial, existiria trabalho da força elétrica. Vamos dizer que o trabalho da força elétrica ia ser menos... Vou inventar, tá? Vamos dizer que é menos 5 vezes 10 na menos 6. Então, o trabalho das forças externas seria mais 5 vezes 10. É só inverter o sinal, tá? Então, não vamos esquecer disso aqui. Então, essa aqui é a resposta algébrica e a numérica dependeria do valor. Como nesse problema esse trabalho é 0, o trabalho das forças externas acaba dando 0 também. E aí o item mais difícil, que é esse aqui. Qual a energia potencial elétrica do sistema formado pelas 3 cargas de acordo com a configuração? Tá? O que vai acontecer aqui? Eu tenho que a energia potencial ela se calcula da seguinte maneira. A energia potencial ela se calcula carga vezes o potencial no local. A carga vezes o potencial. Bom, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? Nessa figura inicial, vou voltar ela aqui, vou apagar aqui essas coisas. O que eu tenho? Eu tenho uma energia potencial desse cara com esse cara, tá? E essa energia, basta pegar o quê? Entre esses dois. Pegar essa carga e botar nesse potencial. Então, para saber a energia potencial desse cara aqui, ó, eu tenho que pegar. Pode ser K, se tu quiser. Q1, Qzão sobre R1. Pode ser assim, entre esses dois. Só que isso aqui, ó, K0, isso aqui é o potencial criado por V1 ali, vezes a carga. Tá? A mesma coisa eu faço, que é energia potencial de 1 e Qzão. A mesma coisa eu faço quando eu quero saber a energia potencial de 2 com Qzão. A energia potencial é Kq2 sobre R2 vezes Qzão. Certo? Essas energias aqui, elas não são zero, elas não são nulas, só que aqui é o potencial V2. Tá? E ainda eu vou ter aí a parte mais difícil da questão. Quanto é que é a energia entre Q1 e Q2? Porque a energia potencial do sistema, que ele quer saber do sistema das 3 cargas. A energia, vou chamar essa energia, não vou chamar de E, vou chamar de U, né, como a gente chama, né? A energia do sistema é a energia entre 1 e Qzão, entre 2 e Qzão e entre 1 e 2. Tá? O detalhe é que eu já fiz essas contas aqui e eu sei que essa parcela aqui, ó, vai dar quanto? Olha aqui, ó, se eu fizer K0, Q1 por R1, Q mais K0, Q2, Q
por R2, isso aqui somado, eu já sei que dá zero. Poderia não dar, mas eu já sei que dá zero. Tá? Por quê? Porque essa carga aqui, esse potencial aqui, colocado naquele lugar da carga, dá um valor da mais 2E. Isso aqui, ó, vou repetir aqui para tu entender o que eu estou fazendo. Isso aqui dá mais 2K0E sobre D. E isso aqui vai dar menos 2K0E sobre D. Eu já fiz a conta lá no início. Então, a única diferença é que agora tem um Qzão aqui e um Qzão aqui. Então, essa soma aqui eu já sei que dá zero, porque eu já tinha feito antes. Então, a energia potencial do sistema, na verdade, é a energia, ó, K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre um R3. O problema todo é que eu não tenho esse R3. Então, a conclusão dessa questão é que a energia do sistema está aqui, ó. Algebricamente está aqui a resposta. Q1 eu sei que é mais 4E, Q2 é menos 2E, o problema é que eu não tenho o R3. O R3 é essa distância aqui, ó. R3 é essa distância aqui. E aí é a única motivo de ter aqueles ângulos ali, tá? Então, aqui, ó. Bom, aqui eu tenho 43 graus, certo? Aqui eu tenho 60 graus. Esse ângulo aqui que está faltando é o que falta para 180 graus, né? Porque eu tenho daqui até aqui é 180 graus. Então, eu vou fazer 180 menos 60 menos 43. 77 graus. Então, 77 graus esse ângulo. E aí, meus amigos, eu tenho aqui, ó, um triângulo qualquer, ó, 2Ds, Ds, e agora 77 mais 43, eu tenho 120 graus aqui, ó. Então, aqui, ao total, eu tenho 120 graus, tá? Então, para descobrir R3, nós temos que usar a lei dos cossenos. R3 é tipo um Pitágoras, R3 ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, tá? Menos 2 vezes R1 vezes R2 vezes cosseno de 120 graus. Então, o mais difícil da questão talvez seja tu se ligar nisso aí. Então, agora eu vou fazer o cosseno de isso aqui, ó, é menos 1/2, tá? Então, vai dar aqui R3 ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, mais esse 2 corta com esse 2, o menos daqui com o menos daqui fica mais, R1 vezes R2. Tá? Vamos colocar em termos da distância agora. Então, eu vou ter que R3 ao quadrado é igual... R1 é 2Ds. Então, 2Ds ao quadrado mais D ao quadrado mais 2Ds vezes D. Então, aqui o R3 dará ao quadrado 4D ao quadrado mais D ao quadrado mais 2D ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 6, 7D ao quadrado. Então, R3 ao quadrado vai dar 7D ao quadrado. Então, R3 é raiz de 7D. Aqui, então, a parte mais difícil do problema é achar a distância. Então, R3 é raiz de 7D. Então, vamos finalizar a questão agora. Então, eu tenho aqui raiz de 7D. Então, até se tu quiser colocar de uma forma mais... dá para deixar esse raiz de 7 no denominador ou multiplicar, tu que sabe. Eu posso multiplicar por raiz de 7, multiplicar por raiz de 7. Então, vai ficar assim, ó. Menos, esse menos aqui.
8 raiz de 7 K0 E sobre 7D. Essa é a resposta final da energia do sistema. Agora vamos à resposta numérica. A resposta numérica, eu preciso substituir aqui ó, o K0 por 8, não, 9 vezes 10 na 9, o E por 1,6 vezes 10 na menos 19, e aí o D por 1,4 vezes 10 na menos 2 metros, que é a distância. Então, vamos fazer primeiro a potência. A potência aqui dá 10 na menos 10, dá 10 na menos 8. Tá? Isso aqui em joules, porque é a energia do sistema. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar raiz de 7, então 7 raiz quadrada, vezes 8, vezes 9, vezes 1,6. Isso aqui dá 304, tá? Dividido por 7 e dividido por 1,4. Isso dá 30 ou menos da lá da frente, não pode esquecer. Então, a resposta dá menos 31,1 vezes 10 na menos 8 joules. Então, esse é o item realmente mais chato da avaliação. Que os outros itens eles acabam não sendo tão chatos, né? Porque é mais ou menos a aplicação de fórmula, né? A aplicação as primeiras, Q sobre D. É isso. Depois, somar V1 mais V2. Depois, trabalho é carga vezes a diferença de potencial de dois lugares. Tá? Esse item é o mais chato porque eu não te dei a distância, teve que usar uma lei dos cossenos para descobrir. Tá? Mas um item assim mais dificinho da prova mesmo. Beleza? Então isso aí é a questão número 1.